noite. Um abraço a todos, quem não deu para abraçar. Uma alegria estar aqui com vocês, um consolo, né, para nós. E para nós é bem especial que nós viemos com os nossos sobrinhos e suas esposas. Minha tia também está aqui com a gente, é uma alegria. A gente está num tempo que a família está juntinha. Obrigada a todos. Muito bem, é uma alegria rever vocês. Quem estava lá no encontro de casais? Levanta a mão. Quem não estava, chora. Então, foi um tempo bom, agradável lá, não é? E a gente acabou já cultivando uma amizade, porque eu vou vendo vocês, eu acho que eu estou reconhecendo. Como eu estou me adaptando com óculos multifocal agora, então às vezes eu acho que a pessoa é quem eu conheço e está muito, por exemplo, daqui para baixo eu não estou vendo ninguém, que é para perto. Está todo mundo mais bonito, mais jovem, as mulheres arrasando, né? Sábado à noite, lindas. E os homens acabados, brincando. Não dá para o gasto. Então nós ficamos muito felizes porque nós terminamos de escrever e depois teve todo o processo de publicação do nosso livro, que é as melhores práticas dos casais mais felizes. É sobre esse livro aqui, o que ele trata, que a gente vai falar com vocês. Para a gente é uma alegria, porque a gente escreveu esse livro para os casais amigos, para os casais jovens que estão aqui, nossos sobrinhos, nossa filha, né? Nós escrevemos esse livro imaginando primeiramente que ele fosse um livro indicado para os casais que têm até 10 anos de casados, né, amor? Porque a gente já havia percebido que esses casais até 10 anos de casamento, eles enfrentam dificuldades, muitas delas inéditas para alguns de nós que têm muito tempo de casado, né, que tem 20, 30 anos, e que esses casais poderiam aprender com os casais mais velhos. E a gente trabalha com casais mais ou menos desde 95. Começamos com um curso de casais, aquele Casados para Sempre. Quem já fez o Casados para Sempre? É um curso muito bom, foi muito bom para a gente e é muito interessante fazer um curso assim, seriado, né? A gente começa a investir no casamento e leva o casamento a sério, né? Nós entendemos que casamento não é sorte, não é por acaso, né? Um escolhe o outro, faz uma aliança e aí é tempo de construir, de aprender a viver, a relacionar. Então não é por acaso, a gente não, a gente realmente aprende, né? Então a mulher vai aprender coisas importantes e o homem também. E a gente vai falar, no livro a gente fala bastante os detalhes, e é mesmo um aprendizado, é mesmo uma construção. E vai chegando uma hora que a gente vai cada vez mais se encaixando, se entendendo e construindo a felicidade, né? Então é mais ou menos isso que a gente entende. Por isso os 10 primeiros anos não são fáceis. O primeiro ano é difícil. Os 5 primeiros anos são difíceis. Então a gente mas assim, depois que a gente começou a se encaixar, a coisa caminha, né? Então, e algumas ideias precisam nortear, né, as nossas vidas. Ideias bíblicas, né? Ideias que o Senhor nos ensinou. E a gente encontra muito na nossa caminhada homens e mulheres que às vezes não têm muito conhecimento bíblico, mas eles seguem certos padrões que são universais e que dão certo, né? Deus está naquele casal e abençoa. Hoje nós estivemos num velório e eu vi casais 70 anos de casado. Até minha mãe falou, nunca vi 70 anos de casado, eles vão fazer em setembro. Deus abençoe. Olha lá, o homem está com 92 e a mulher é um pouquinho mais velha. Não é esse. Tem um outro de 92 que anda de bicicleta. E esse é mais novo de casado, ele tem 58 de casado. Esse aqui, ele tem 92 e ele anda de bicicleta. Então, assim, a gente sabe, tem princípios ali, gente. Diz que eles brigam muito. Mas eu acho que com 90 anos, acho que até pode, né? 70 anos de casado, acho que tem que dar umas briguinhas mesmo. Mas assim, é briga porque deixou o chinelo no caminho, sabe? Então... Esse negócio do chinelo é rixa.
não sei mais o que eu estou falando. Quando a gente lida com casais, passa muito por isso. Então, eu lembro de um casal que a gente foi aconselhar, eu e a Miriam preparamos para esse casal que estava em crise todo um planilhamento do que eles iam fazer para poder recuperar o casamento. Vamos passar tempo juntos, caminhar juntos. Preparamos ali, levamos umas 2 horas para apresentar isso para o casal. O casal com um bico desse tamanho, bravo. Falamos, não adiantou nada. Levamos para essa visita um casal mais velho que não falou nada o tempo todo. Quando o casal, então, apresentamos tudo, o casal falou, não adiantou nada, estava do mesmo jeito ou pior. Acho que pior, né? Aí quando esse casal mais velho estava lá, falou assim, vou fazer 2 perguntas para você. Fez 2 perguntas, não convém falar com ela agora, rapidinho. Aí o casal chorou, quebrantou, melhorou. Eu falei, Miriam, tem uma coisa errada com a gente. A gente vai lá, fala 2 horas, a gente é complicado. Aí o que a gente achou? Tem que encontrar um jeito de ouvir histórias de vida. Jesus não contava história? Não é maravilhoso ler as histórias de Jesus? Olha, o filho pródigo, não é? A mulher que perdeu, a dracma perdida que a mulher perdeu em casa, a ovelha perdida. Só de ler a gente já se emociona, né? E muitas outras. Como, amor? Semeador. O semeador. Há diversas histórias. Jesus foi um contador de histórias porque ele sabia. Nas histórias, a palavra ela vai mais fundo no coração da pessoa quando ela é mais simples. E a gente tem essa tendência complicada. Aí eu e a Miriam começamos a pensar como é possível encontrar essa prática. Uma coisa que é mais fácil de fazer. Vou citar um exemplo aqui que eu citei hoje de manhã, não sei se te falei ainda. Uma amiga nossa está toda metida porque o filho é meio médico. Sabiam que existe meio médico? Tomara que você não caia na mão de um desses, né? Meio médico. É que o indivíduo chega na metade do curso, dá 3 anos e meio, né? Aí, como desiste muita gente, o pessoal junta na universidade, Universidade Federal de Minas Gerais, junta todo mundo, vai professor, reitor, isso aí não vale nada, essa formatura aí, não vale nada. Mas fala assim, a gente está feliz que vocês não desistiram, vocês não estão com depressão, com licença, que tem muito isso aí no curso de medicina. O pessoal vai fazer, adoece porque é muito puxado. Vocês estão com filhos, então a gente faz uma formatura do meio médico, cujo valor é 0. Só está celebrando que você continua aqui. Nossa amiga está toda feliz. O filho é meio médico, mas chegou em casa esses dias antes de se tornar meio médico, quase desistindo. Falou, mãe, eu não consigo aprender a fazer sutura, que é costurar. Quem já fez isso aqui? Levanta a mão. Você é enfermeira, filha? É mesmo. Então já fez. O menino não conseguia fazer. De jeito nenhum. É muito novo, né? Ah, ela é meia médica. Eis aqui uma meia médica. Ah, não. Eu não falei pra vocês? Está cheio. Mas é melhor uma enfermeira inteira do que meio médico. Não, é verdade. Oh, nossa, foi bom, hein? Você sabe quando é meio médico que faz a sutura? Porque até hoje tem a cicatriz aí em você. Aí o menino chegou em casa e falou, não sei o que fazer. Os pais dele são assim, um é doutor em educação, uma das pessoas mais eruditas que eu conheço. A mãe dele é uma mulher normal, fez o ensino médio do lar e cristã, mas que gosta, vou falar aqui, vocês vão escandalizar, ele gosta de música erudita. Ouve Johann Sebastian Bach. A mulher ouve música sertaneja. Um dia ela me corrigiu, falou, sertaneja não, sofrência. Então, você já viu como casar é diferente. O menino, sofrência, sertanejo ainda pode, sofrência tem que libertar a pessoa na igreja. Aí essa minha amiga, o filho chegou lá e falou, eu não sei fazer a sutura, é um feriado grande, eu tenho que estudar. Aí o pai indica o quê? Livro, canal do YouTube. A mãe ouvindo aquilo desgostosa, falou, não, eu vou comprar uma banana e vou trazer aqui em casa. Vou descascar a banana e você vai vestir a banana de novo, suturando ela. O menino passou o feriado, uns 4, 5 dias em casa, só suturando a banana. Nenhuma banana reclamou. Todas as bananas que ele suturou ficou boa. Voltou de novo.
Aí ele foi lá, fez todos os testes práticos, o pessoal ficou, nossa, você aprendeu muito, hein? Você fez um curso, uma especialização e tal. Eu falei, não, minha mãe mandou eu costurar banana, os professores da UFMG estão assim, ó. É uma prática que eles não conhecem. Perguntando para nossa amiga, aprendeu onde? Grey's Anatomy. Assiste a série, tem muito meio médico que se forma no Netflix. Onde você se formou? Que faculdade? Netflix. Doutor House. Sabe tudo, dá diagnóstico. Essa nossa amiga é isso aí. Então, o que a gente precisa? A gente precisa encontrar qual é a banana que cada casal está costurando. Uma coisa simples. O que esse casal faz para ser feliz? Porque às vezes fica muito complicado. Nós íamos nos cursos de casais no começo do nosso casamento. Então, vocês têm que se comunicar. Aqui, como é que é a comunicação? Complica muito, entendeu? Eu não tinha paciência, eu não aguentava. Não tenho paciência, demora muito. Aí no final manda o casal se beijar, o casal está brigado, ele tem que beijar na marra. Então eu falo, não, isso aí não está certo. A gente tem que chegar assim, papo reto. O que o casal precisa fazer e algo que ele dê conta de fazer. Uma banana que ele tem que suturar. Dá trabalho? Dá. Experimenta fazer em casa, suturar a banana. Dá trabalho. Mas é complicado? Não, não é. É só questão de fazer várias vezes. Qualquer um pode fazer, não é não, colega? Eu daria conta? Meio enfermeiro. Quando nós então começamos a pesquisar os casais, procuramos casais com mais de 20 anos de casados, que fossem felizes no casamento. Então a gente fez uma grande pesquisa, um empenho bem forte é uma pesquisa, só não é científica, embora baseada em diversas estatísticas, porque a gente queria escrever histórias, não um artigo. Então a gente foi lá e ouviu esses casais e contou a história deles. Então aqui no livro, que a gente pretendia inclusive, que qualquer pessoa, de qualquer religião ou confissão, ou sem religião, pudesse ler o livro. É porque a gente às vezes fecha o assunto a tal ponto que não abençoa as pessoas, não é mesmo? Olha um exemplo. A Miriam comenta aqui no livro. Tem mãe que é ateia ou agnóstica. E ela é mãe. A maternidade, mães presentes, não é um dom divino, um presente divino? Não é uma graça? Ser mãe é uma coisa linda, né? Eu fico vendo esses bebês aí, ó. É lindo. Toda mãe tem um ar feliz e cansado. Olha aquela ali, bem. Olha, eu calculo 16 horas de sono atrasado. Mas está feliz. Como diz o velho ditado, ser mãe é padecer no paraíso, não é? A Renatinha me mandou uma foto no Instagram. Assim, olha só, Dindo, sou padrinho de casamento dessa moça. Estamos agora na balada, eu e meu marido. Saíram para jantar à noite. Vamos chegar em casa às 3 da manhã. É festa do pijama na escola. Largamos as crianças lá. Falei, não, que bom, o cara tem que buscar as crianças 6h30. O casal vai correr para casa às 3, levantar às 6h30, tem que arrumar para buscar as crianças lá na escola. Mas já está feliz, está sofrendo, mas está feliz. Ser mãe é isso aí, sofre e está feliz. Então a gente, quando vê uma mãe ateia ou agnóstica, ela é ateia e agnóstica, mas Deus privou ela dessa graça que é ser mãe, de jeito nenhum. Deus é generoso. A gente é que é mesquinho, não é? Deus é generoso. Existem casais que são felizes sem serem casais religiosos, cristãos? Tem, claro que tem, porque eles aplicam, mesmo sem saber, alguns princípios que nós às vezes não aplicamos. Por isso que é bom ver quais são as práticas desse livro aqui, tá? Então, enquanto entrevistamos esses casais, eu entrevistava, depois eu e a Miriam discutíamos para falar se esse casal era feliz ou não. Teve um aqui que eu não queria que entrasse de jeito nenhum. Eu nunca me casaria com aquele homem. Que conversa besta, né? Mas aí eu falei, não, esse homem aí não tem cabimento, achei ele bruto. Está aqui, está descrito aqui. Você vai ler a história e já vai perceber. Mas aí a Miriam falou, não, mas ele evoluiu, ele desenvolve. E quem tem que ser feliz com ele é a mulher dele, não é você. Então resolveu. Cada um carrega a sua cruz. Quando pesquisávamos esses casos, a gente tentava encontrar e deu o número 7, aquilo que a gente gosta do número 7. Podia dar 6, mas dar uma esticadinha para dar o 7, tá? E tem aqui então 7 práticas que os casais
Jovens podem ver e reproduzir, mas o jeito correto é a pessoa ler para ouvir histórias. Tem histórias das pessoas vencendo grandes dificuldades, tem histórias, o livro é muito bem humorado, porque a gente não consegue escrever nada sem fazer graça, eu e a Miriam, né? Então, é aquele humor do dia a dia, humor da... você lembra quando a gente perdeu o carro no estacionamento? Quantas vezes isso aconteceu? E lembro quando você esqueceu o carro na faculdade. Não fala isso não, que eles vão lembrar. Eu saí da faculdade, um casal lá morando lá, estava na aula, falou para mim: Eliasaf, nos aconselha, o rapaz é cristão, a moça também, mais ou menos. Não é muito. Mas o rapaz falou: não nos aconselha, porque ela é filha de árabe, e a gente decidiu fugir. Eu falei: não faz isso. Não faz. Aí acabou, não é? Aí acabou, a família já está se sentindo desonrada porque você não é árabe. Você foge com a moça, terminou, não tem volta mais. Aí vamos falar com ela. Aí saí com os dois da faculdade, conversei com os dois. Eu falei: agora vocês me deixam no ponto de ônibus. Deixaram no ponto, peguei o ônibus, cheguei em casa, cadê meu carro? Esqueci na faculdade. 5h30. E eu saí às 5h30 da manhã para o trabalho. Tive que voltar para a faculdade para pegar o carro. E queria que isso tivesse acontecido uma vez só. A vida é engraçada sem você fazer força. A graça está acontecendo agora. É um convite para você. Ou você vai rir ou vai chorar. Chegar, cadê o carro? Vai chorar? Vai ter que dar risada. A gente encontrou muito isso aqui nesses casais que nós entrevistamos. Não são muitos, são 5 histórias que a gente achou assim, são histórias muito marcantes, mas ao mesmo tempo comuns, porque a gente não gosta de história de super-herói para a vida real. Sabe aqueles testemunhos que você lia antigamente? Hoje em dia melhoraram, né? Mas eu li um livro de testemunhos antigamente, Heróis da Fé. Não é o mesmo livro Heróis da Fé, não, tem mais de um, tá? Mas aí falava assim: Lutero era um homem de Deus, cheio do poder de Deus, orava em línguas, fazia isso, fazia aquilo. Lutero era o próprio Elias reencarnado. Se puder, não pode não. Mas do jeito que a pessoa descreve, ela não apresenta o ser humano. A gente sempre acha que tem que apresentar o ser humano. Quando as pessoas são sinceras, quando elas são transparentes, elas tocam mais o coração dos outros. E a vida tem que ser assim, não é? Eu e a Miriam achamos que a verdadeira comunidade cristã, ela está mais para AA, Alcoólicos Anônimos, do que para uma comunidade onde está todo mundo perfeito. Você não pode nunca entrar numa igreja perfeita, porque na hora que você, torto, entrar, estragou, não é? Se eu entrasse numa igreja perfeita, azar da igreja. Eu estou chegando lá, vou azedar tudo. Então nós precisamos entrar num lugar ou permanecer num lugar que é todo mundo normal. Aí como sinto falta de gente normal. Gente normal é assim, tem dia que está bom, tem dia que está ruim, está triste. Às vezes dá encrenca, a pessoa normal, ela está preocupada, ela tem ansiedades, ela precisa de conselho, ela se abre. As comunidades cristãs, as comunidades humanas em geral, precisam dessa vulnerabilidade aí. O que nós encontramos aqui nesse livro, e que a gente depois achou que não escreveu, a gente leu o livro todo, mas isso aqui é uma consideração, é um pano de fundo do livro, né? Que estamos repartindo com vocês aqui, tá? A gente acreditou, depois de verificar e pensar melhor, mesmo com o livro publicado, que todos esses casais aqui têm práticas profundas, mas elas são envolvidas por uma força, uma energética. Não assusta não, tá? Na psicologia, a gente estuda qual é a energética por trás da virtude. Percebeu? Alguém é altruísta, alguém vai lá para o Médicos Sem Fronteiras. Você quer saber qual é a energética psíquica por trás disso? Que move essas pessoas? Pode ser motivação a palavra, mas há uma energética, a admiração é uma energética forte. Você olha para alguém, admira, aquela admiração vai fazer você, mesmo sem querer, copiar e imitar a pessoa. Por isso que é tão importante admirar as pessoas certas, não é? Então a energética desses casais aqui é o cuidado. Esses casais são casais que cuidam um do outro. Não pode ser só um cuidando dos dois. Tem que ser um cuidando do outro. Então, pois não. Cuidado costuma ser mais ou menos algo mais ligado à mulher, né? A parte feminina. E
E aí quando ele diz que não pode ser só um, de fato, se só um cuidar, dá pânico, né? Dá um estresse, e por isso é comum que a gente vê, é muito comum ver muitas mulheres estressadas, às vezes adoecidas, porque estão sobrecarregadas, né? Então, essa questão do cuidar precisa ter um equilíbrio mesmo por trás do cuidar. E é hora de falar da máscara? E antes da máscara, a gente botei uma palavra importante assim para nós mesmos, né? De como Deus usa mim mesma para cuidar, como Deus usa para cuidar de mim mesma, como Ele me usa para cuidar de mim mesma. E isso é bem importante. Você pode pensar, parece egoísmo, parece estranho. A gente fala pouco sobre isso. Mas aí a gente imagina, né, aquela figura, que até é uma figura chavão, mas é bem importante, é a figura do avião. Se você está num avião e por um acaso há uma emergência ali e as máscaras caem, nós não chegamos a cair as máscaras, né, nos nossos voos. Mas já chegou a apagar a luz, né? Enfim, é um momento muito tenso, né? E quando cai a máscara, a orientação é que você primeiro coloque a máscara em você. Você precisa pôr o oxigênio para depois você cuidar das crianças e dos idosos. Então, até antes de cuidar da criança e do idoso, você tem que pôr a máscara em você. Para quê? Para que você esteja saudável, respirando, e aí consiga cuidar do outro. E normalmente dá tempo. Você põe em você e depois você vai ajudar as crianças, os idosos e quem mais precisar. Então isso é muito interessante. A gente percebe que na vida em família, na vida cristã, na vida da igreja, é importante Deus usar você mesmo para cuidar de você. E isso é muito mágico, porque pode ser que outra pessoa não pode fazer por você o que você pode fazer, né? Então você mesmo tem que tomar uma posição de se cuidar para você não adoecer. E você estando saudável, você vai cuidar do marido, dos filhos, dos pais idosos e de quem estiver perto de você. Então a gente costuma dizer assim, quais são as suas necessidades? Tem aquelas básicas, né? Eu tenho isso bem forte. Eu não posso ficar com muita fome. Se eu tiver fome, acabou. Eu não sirvo para nada. Então eu já sei que eu preciso me alimentar legal. E eu fico com fome, se eu deixar essa fome surtar, eu como qualquer coisa. E normalmente, né, se eu estiver bem, eu não como qualquer coisa. Mas se eu tiver com muita fome, eu vou comer qualquer coisa. Então, antes de eu chegar no auge da minha fome, e tem gente que não sente fome. Esse aqui, por exemplo, faz 5 horas que nós não comemos e ele está bem. Eu estou descabelando, eu não posso fazer isso. Então, o que eu tenho? Eu me previno, eu carrego as minhas frutas, se eu vou para algum lugar, eu levo... Porque eu me conheço e sei que uma máscara minha, colocar a máscara minha, é cuidar de mim mesma, se eu me prevenir em relação à minha alimentação. Se eu não comer, eu tenho enxaqueca, né? Já passei de 50 anos, então tem uma série de outras complicações. Então, isso é uma necessidade minha. E junto com esse cuidado de você mesmo, vai rolar o autoconhecimento, né? Você vai passar a se analisar, ver o que você precisa. Então, a gente, quando tem criança pequena, você sabe que tem uma hora que você passa um nervoso, que passou dos limites. Então, antes de chegar nesse limite do estresse, você tem que estar sabendo o que fazer. Mesmo se você está numa rotina muito cansativa, você tem que entender que não pode, tem que usar meios, o casal, para estar se privando disso. Então, assim, cada um deve fazer essa reflexão. Como eu devo cuidar de mim mesma e, a partir daí, cuidar do outro. E o cuidado do outro é muito, muito, muito importante também, né? Enquanto cônjuge, enquanto os casais que já têm idosos que estão cuidando, o cuidado com os bebês, né? Ele é muito importante. E é isso que a gente passa, né? Nos primeiros anos de casado,
Tem o primeiro e o segundo ano, que é um período de adaptação. Logo já vai chegando as crianças pequenas, então você se adapta junto com o bebê. Aí é uma loucura, né? É estresse mesmo para segurar. O primeiro, o segundo, então, nem se fala, porque você já tem um período de gravidez e tem o primeiro bebê. Então, é um período difícil, que exige cuidados. Logo em seguida, nós passamos por aborto espontâneo, né? Passamos por dificuldades complicadas, que exigiu de nós cuidar de nós mesmos e exigiu de nós essa máscara. Né? A gente, analisando, a gente percebe bem e percebe também os momentos que eu não estava de máscara. E aí fiquei, né, assim, perdida, fiquei sem as necessidades básicas, pessoais, que precisa ter para permanecer de pé e cuidando de mim e do outro. Então, a gente percebe que tem que existir uma cultura do cuidado na família, que começa com o casal, e o que a Miriam disse, a gente tem que saber como que Deus me usa para cuidar de mim. Nós podemos dizer e chamar isso de mordomia cristã, lembram disso? Tudo que eu tenho na minha vida, meu corpo, minha alma, minha vida, minha casa, minha família, não é meu, é de Deus, eu sou mordomo. Mordomia cristã significa: eu prestarei contas de tudo que Deus me emprestou, deixou para eu cuidar aqui na terra, a começar pelo meu corpo, até das minhas palavras. Lembra da Bíblia? Toda pessoa vai prestar conta de cada palavra, porque Deus é que outorgou a você essa tutela, né, que você tem sobre o seu corpo, sobre os seus talentos. Tudo isso a gente vai prestar contas. A gente então precisa pensar assim: quem vai resolver sou eu. Eu preciso, com a graça de Deus, por isso eu peço para Deus me ajudar, não é? Mas preciso ver, olha, eu vou adoecer lá na frente, eu é que tenho que já prever agora o que eu posso fazer para ir me cuidando, né? Isso é uma coisa que está a seu cuidado e você não vai conseguir transferir para ninguém. Você é que deve fazer, né? E você tem que estar com saúde, tem que estar bem para poder cuidar do outro também. E toda a casa fica mergulhada nesse cuidado. Às vezes alguém da família pede mais ajuda. Quando nossa filha, eu não vou falar quem casou, então ela foi chegando a época, a data, o próximo, eu tenho que evitar olhar, eu fico olhando para lá e para cá. Aí vai pirando, porque a noiva vai surtando. Depois eu li, irmãos, é verdade, eu li que os judeus na época de Cristo, os rabinos, eles diziam que toda noiva fica meio endemoniada. Era na história, porque os rabinos deviam ser chamados: vem aqui, minha filha está biruta. As noivas não devem ficar tudo meio doidinha, porque é aquela ansiedade para preparar o casamento, né? E a gente então fazia de tudo para criar um bom ambiente. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Ela estava mudando de emprego, terminando um curso, começando um emprego. Como se faz tudo em casa, chuta 5 bolas ao mesmo tempo. Então, estava pirando. Então a gente juntou todo mundo, vamos fazer uma frente para cuidar dela, alimentação, o que a gente conseguisse fazer. Aí a nossa outra filha, um dia se doeu lá, porque não ficou nada para ela, não sobrou pai e mãe para ela, né? E a gente falou: não, em casa é assim, a gente junta para cuidar daquele que mais está precisando. Uma hora vai chegar a sua vez, aí todo mundo vai cuidar de você. É assim que funciona. A égide, a marca, o símbolo, o signo de uma família é o cuidado. Até concluir agora, em termos bem sociológicos, que ao pé da letra, qual é o conceito de família? São essas pessoas que cuidam do outro em primeiro grau. Ela está ali, é imediato. O que vai acontecer com o outro, ela que cuida. Não tem família só de pai e mãe, tem muita família de avó. Tem na Bíblia, não é? Tem na Bíblia mãe e avó, não é o caso de Timóteo, não é? Lembro bem da fé que habitou primeiramente em sua avó e depois na sua mãe. Lembra do texto, né? Lloyd e Eunice, né? Então Paulo está elogiando a fé que habitou nelas e não fala do pai de Timóteo. Já ouvi sermões tentando falar: olha, o pai de Timóteo era ausente ou talvez não estivesse lá presente fisicamente, porque não se fala nele na Bíblia. Então tem família de todo jeito, porque a marca da família principal é o cuidado. Nós educadores entendemos isso. Você chama a criança,
você sabe que a família dela é aquela pessoa que está lá na hora. Ó, eu estou aqui para resolver. Então ela está ali, põe a cara a tapa, como a gente fala. Toda família, ela vai precisar disso, e nenhuma família é normal. Se for normal, estraga. Quando você pensa assim, minha família, meu casamento, tem que ter ajuste, não é normal, lê a Bíblia. Olha o casamento de Deus com o povo dele. Tem coisa mais enrolada? Parece novela mexicana. Vai, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Você vai lendo lá os profetas e fala, porque eu te vi, eu casei com você, depois você me traiu. É Deus falando com o povo dele. Então, Deus na Bíblia, discutir relação na Bíblia é Deus e o povo dele o tempo inteiro. Ele chama para discutir. Fala assim, junta aí o que você tem para falar para mim, junta aí, vem falar comigo. Então, os profetas do Velho Testamento e no Novo Testamento, a história da igreja também, a gente vê, sempre estão discutindo como Deus tem um casamento tempestuoso. Ele é o noivo cósmico eterno, a igreja é a noiva, Israel também, nesse contexto escatológico, é a noiva prometida, e mesmo assim você vê que ele tem um casamento que sofre altas e baixas também, é dramático. Deus gosta de drama, tá? Então quando você vê drama, quem tem drama na família, levanta a mão. Vocês têm, vocês não querem falar. Quem sente assim, meu Deus, que drama que é essa família? Você já levantou um dia e pensou assim, como eu queria um dia normal, um dia. Vai indo nós vemos isso, né? Passou um luto, daqui a pouco 2 na mesma semana. Então a gente começa a orar, meu Deus, me dá uma semana sem luto nenhum. Já vou começando a ficar. Mas não é assim a vida cristã, a vida da gente, uma vida que vai viver isso, e aí nós vamos experimentando a graça de Deus, experimentando a força de Deus no meio das circunstâncias. Por isso que, para encerrar aqui, eu e a Miriam vamos escrever um livro que é A Vida é como uma Kombi, é o próximo, né? E tudo baseado numa viagem. Quem já andou de Kombi aqui? Os novinhos nunca andaram. Quem tem menos de 20, a Bruna andou de Kombi? É mesmo, Bruna? Quem aqui tem menos de 25? Levanta a mão. Ih, tudo velho, bem. Quem tem menos de 30? Levanta a mão. Andou de Kombi? Ó, aquela moça não andaram de Kombi, aquela cara de chique dos dois lá, não andaram nada. Não é aquela Kombi europeia, não, é Kombi mesmo. Tá achando que é Eurovan, né? Andou de Eurovan. Não, essa não. É a Kombi. Quem já andou em Kombi lotada do lado da porta, aquela porta que abre assim, parece a entrada para o reino dos céus. Todo mundo te fala assim, não encosta na porta. Fala, como é que eu não encosto? Todo mundo me empurrando. Porque eu fiz uma viagem de Kombi daqui de Jundiaí para Rubiataba, inesquecível. Uma viagem tinha quase 12 pessoas a bordo. Nem pode. Mas a história das Kombis com o povo de Deus é essa história aí. Aliás, a Kombi, eu acho que um dia a gente vai chegar no céu e vai ver a irmã Kombi. Porque toda a igreja teve uma Kombi um dia. Vocês tiveram uma Kombi um dia, mano? Mas na maioria dos lugares que você vai lá, tinha uma Kombi. Não, isso sempre tem. Sempre tem. Não entendi como é que é? Eu acho. A Kombi e a Igreja Evangélica Brasileira tem história. Alguém tinha que escrever isso aí, né? A história das Kombis e a Igreja Evangélica Brasileira. Que a Kombi ia buscar os crentes que moravam longe, não era assim? Enchia o carro para comprar uma Kombi. Não, a igreja ela sabia que ela estava assim avançando quando ela tinha um templo, um batistério e uma Kombi. Tinha que ter isso aí. Se tivesse isso aí, assim, olha, você já pode abrir uma congregação, você já tem aqui nessa viagem nós vamos cheio de gente na Kombi. A única diferença é que não é diferença, isso tem em toda igreja, toda família tem isso, toda igreja e toda família tem um chato, não pense em ninguém não. Falei para não pensar, eles pensaram. Tem um chato e tem um doidinho. Doidinho. O chato, a gente pensa assim, fazer o quê? Mas tá. E outra coisa, esse chato, esse doidinho não pode pedir transferência, tem que ficar na sua comunidade. Deus lá no céu, quando planejou tudo, um anjo falou assim, olha meu Deus, esse aqui ele vai sair, vai nascer, mas ele vai ser chato a vida toda. E esse outro aqui
vai ser doidinho. Não é a mesma coisa. O doidinho é boboca. Esse vai ser doidinho. Aí Deus olhou, o anjo falou: a gente muda ele? Não muda não. Põe lá na Peniel. Põe os dois. Mas até quando? Até o fim dos tempos. Não pode transferir. É contenção de danos. Vai ficar lá para preservar o mundo dessas duas pessoas. Tem que deixar elas lá. Nessa Kombi aí tinha o chato e tem o doido. O chato fala a viagem toda. O chato entrou no carro, não esqueço disso, queria discutir. E aí, Eliasaf, o que você acha? É predestinação ou livre-arbítrio? Meu Deus. A viagem tem 15 horas num carro normal, não na Kombi. O homem entra, quer discutir um negócio que há 2000 anos a igreja não decide. Eu vou resolver isso. Que cara chato. Aí daqui a pouco pararam no lugar, vamos mudar de lugar. Todo mundo quer ficar longe do... Daqui a pouco fica só o chato lá na frente e você atrás, todo mundo atrás. E tem a doidinha. Nesse caso era a doidinha. As mulheres já olham para mim com raiva assim. Mas tem a doidinha. A doidinha é aquela assim, ela é doidinha. Não tem nem conceito. Sabe gente doida? A mina tem talento para atrair gente doida. É curva de rio. Todo mundo que é doido está afastado na prefeitura. Tentou se matar. Um dia tentou esganar uma criança. Acaba indo pegando carona com a Miriam. A Miriam atrai doido. Ih, será que comigo funcionou? Aí a doidinha estava na Kombi. Você tem que sair da Kombi. E aí fica avisado. Ó, fica de olho na doidinha. Chegou na parada. Desce na parada. E na época não tinha comanda magnética. Aquele papel. Pegava o papel lá. Está escrito no papel: se perder esse papel, será obrigado a pagar um salário mínimo. Ele já fica apavorado. Peguei o papel, desce os 12 da Kombi. Cada um, 12 salários mínimos. Se vender a Kombi, não paga. Tá todo mundo com papel. Daqui a pouco eu olho. Cadê a doida? Sumiu a doida. E, gente, cadê a doidinha? Foi no banheiro. Não deixa a doidinha no banheiro sozinha. Não falou que era pra olhar a doidinha. Aí vai lá, a irmã corre no banheiro, traz a doidinha. A doidinha é feliz, porque o doido é feliz. Cadê esse papel? Joguei fora, na privada. Corre alguém lá, pega o papel que estava jogando fora. Caga o papel na privada, papel todo lugar. Chega na porta, ó, aqui está escrito: não pode perder. Não fala assim, molhar. Perder, aqui o papel é seu. Aí carrega a doidinha, até arrebentar. E a viagem toda a gente fica assim: meu Deus, voltar, porque a viagem já está cumprida indo, depois tem que voltar. O chato não fica cansado e a doidinha não perde essa alegria dela besta. Então a vida é assim. Uma família, você tem um doidinho, você tem que cuidar da doidinha a vida toda, não tem jeito. Deus colocou ali para te aprimorar. Hoje o Haroldo fez uma pregação sobre família e falou: na família sempre tem alguém que está ali para lixar o outro. Pensou em alguém? Ali para te lixar, esmerilhar, melhor palavra. Ele fez esmerilhar. E é de Deus. Isso aí é para trabalhar na gente, nos desafiar, fazer a gente crescer. E tem um chato ali que para a gente crescer também. Então a gente precisa, nessa vida que é a vida dos casais, da família, exercitar a paciência, exercitar o amor, o cuidado. Ó, esquece tudo que você já ouviu falar assim, muito complicado. Não esquece não, né? Pode guardar aí. Mas a vida em família é a hora em que a gente tem que praticar uma coisinha só, é pouca coisa. Quando eu li a biografia de Bonhoeffer, me impressionei, porque ele é aquele pastor que lá na Alemanha resistiu a Hitler, depois foi executado. Ele é um autor formidável. Eu que não gosto muito de teologia, leio Bonhoeffer como se estivesse bebendo suco. É maravilhoso a forma como ele escreve, a profundidade, é brilhante. Não dá nem para encaixar apenas como teólogo, é uma pessoa de um nível literário, erudito altíssimo. O que é curioso é ver a família dele na biografia. A mãe dele vinha de uma família que há 300 anos, se me lembro bem, tinha grandes teólogos. Eram alguns dos homens que escreveram os grandes livros da teologia reformada. Até hoje, referências, se é que não são lidos. Já por sua vez, o pai dele era um psicanalista
com fortes tendências agnósticas, se perguntasse, Deus existe? Mas assim, não sei. Era um casal que você não autorizaria a casar hoje, mas os dois se amavam, e esse pai desse jeito, homem frio, sem muita revelação de Deus, só que ele tinha um ponto: o que o casal falava era uma palavra só, ele nunca desrespeitava a esposa, nem vice-versa. Tinha uma biblioteca imensa, eles reuniam para fazer o culto doméstico, o homem não falava amém, porque não ia ser falso, porque ele não acreditava que Deus estava ouvindo. Não é que ele era ateu, não sabia, essas coisas complicadas, né? Mas ele participava do culto, exortava os filhos, assistia às cantatas que os filhos faziam. E quando Bonhoeffer estava no seminário de teologia, encontrou um orientador lá, que era um teólogo desses críticos, meio ateus. Já pensou? Aí o teólogo tentando explicar para ele que ele queria estudar comunhão. O teólogo falou: isso aí não existe, estuda assim a construção histórica da Bíblia, coisa pé no chão. Não acreditava na parte mística do corpo de Cristo, esse orientador, nada. Aí o Bonhoeffer chegou em casa, conversou com o pai, um psicanalista com inclinações agnósticas, falou: não, você tem que estudar aquilo que você crê, aquilo que você sente que está vivo para você. Então você faz o seguinte, pega esse um ano, a Alemanha da pós-Primeira Guerra Mundial, o povo sem dinheiro, muita inflação, mas você vai viajar, você vai lá no Vaticano, vai em Roma, você vai nos lugares, vai em Israel, você vai sair perguntando uma pergunta só: o que é a igreja? Quase todo livro de Bonhoeffer é por causa disso. O que é discipulado, o que é comunhão, resistência e submissão? É porque ele pôde fazer uma viagem, porque o pai foi o verdadeiro orientador dele. E por que o pai foi assim? Porque o pai cuida. Se a família é uma família que tem cuidado, não interessa muito a profundidade, não interessa muito o que um ou outro pensa. Se eles estão de acordo em cuidar um do outro, eles vão fazer grande diferença. Acabamos. Tem algo a dizer, irmãos? Então é isso. Obrigado. Estamos felizes aqui. Os livros estão lá atrás. Eu não sei qual é a programação que os irmãos tiveram. Olha só, o livro está aqui. Eu trouxe a maquininha, eu estou aprendendo, tá? Fiz um curso com R.R. Soares. Tô brincando. O livro custa R$30. Trouxe a maquininha, você pode passar o cartão se quiser. Se você quiser autografado, fica até mais barato. Tô brincando. Mas nós estamos aqui com muita alegria. Se você quiser que a gente escreve para você, autografa, será um prazer. Muito obrigado. Pode fazer pergunta. Tá bom. Se alguém quiser fazer uma pergunta aí sobre casal ou livro, ou o tema que vocês virem aí que está ligado à nossa fala aqui, por favor. Rapaz, entre planejar esse livro e entre escrever, acho que 3 anos não deu, né? Mas aí um livro passa por muitos processos diferentes. Então você tem a ideia de escrever um livro, muitos de vocês podem já ter passado por isso. Aí você pauta aqueles temas. Se você vai fazer um livro que defende uma ideia, que é dissertativa, é mais rápido, né? Você senta em casa e faz. Esse nosso incluiu viajar para diversas regiões do Brasil e entrevistar pessoas. Aí é mais complicado. Teve entrevistas que acabaram não fazendo parte, porque não estavam alinhadas com o tema. Então ele é um livro mais trabalhoso nesse sentido de preparo. Acho que de escrita mesmo aqui tem uns 6 meses, 8 meses. Obrigado, boa pergunta. Outra pergunta? Está perguntando se eu vou citar 7 práticas que encontro aqui no livro. Tá bom, vamos bem, fazendo? Bem, você sabe que nós vamos falar e ele não vai comprar porque falar, já falaram? Eu sabia. Você sabe de cor? Perguntando se eu sei de cor. Não sei não, sei algumas, mas vamos falar na ordem. Eu estou abrindo o livro, tá? Esse aqui é o irmão que vai comprar. Eu vou deixar a dedicatória aqui.
exemplos, ó, só para vocês saberem no que vocês estão entrando, tá? Mantenha os pés no chão, capítulo 2, fale com ela. Esse é lindo, fale com ela. Você gostou desse título? Jennifer Rembrandt e as duas primeiras práticas, eu vou querer saber o que está falando, né, bem? Meu herói, meu bandido. Quem lembrou da música do Fábio Júnior acertou, que é o que a moça entrevistada fala. No mesmo barco, capítulo 7, em Vênus. O que será que é isso, né? É falar de sexo em Vênus? Fala um pouquinho, as pessoas falam. Aí depois chegou o Natal, capítulo 9, Romaria e Prece. Calma, lê primeiro, tá? O capítulo 10 é Memento Mori, porque eu gosto de falar latim. O capítulo 11 é uma palavra japonesa, haikai, que é poema, né? Os entrevistados são japoneses. E o capítulo 12, que é o final, é A Vida e a Bicicleta. A Vida e a Kombi é o próximo livro. Agora vamos falar das práticas, bem? Vamos falar em latim também, que a gente... Tá. Então a primeira, eles prospectam o que há de precioso um no outro. Essa palavra prospectam é explicada aqui no livro, então tem que comprar para saber. Desculpe. Vamos lá. Eles começam uma prática e vão melhorando com o tempo. Eles se apoiam mutuamente em projetos de longo prazo. 4. Eles preservam e protegem sua aliança. 5. Eles dedicam atenção um ao outro e oram juntos. 6. Eles se perdoam e têm paciência um com o outro. E o último, não vivem apenas para si, mas servem o próximo. Outra perguntinha? Ou tá tarde? Tá tarde, Isaac? Mais uma. Aproveita então esse tempinho aqui, se tiver uma pergunta, e faz. Pergunta vocês, né? Vocês trabalham com casais e hoje nós temos uma crise de casamento na sociedade. Qual a percepção sobre isso hoje? Não temos muitas estatísticas, né? Porque esse livro aqui é uma pesquisa qualitativa, isso é, eu vou lá conversar com casais e depois eu e a Miriam tentamos interpretar o que esse casal passou. São estudos de casos, se você preferir, e a gente procurou sempre ver estatísticas que existem sobre casamento. Há uma abundância de estatísticas, principalmente em sites gringos, e há muito pouca no Brasil, inclusive da igreja brasileira, que é muito preguiçosa para trabalhar de fato, assim, vou fazer uma pesquisa, gosto de evangelizar, televisão, YouTube, mas vou fazer uma pesquisa, vou desenvolver um projeto, é muito raro. Esse livro nós escrevemos, as igrejas aliançadas do Ministério Impacto, elas contribuíram, nos ajudaram por diversos meses financeiramente, interessadas em ver o resultado, mas é uma iniciativa raríssima, até elogiamos eles aqui. Então vamos ver, dados que nós sabemos quase todos são importados dos Estados Unidos, e me dói que a igreja brasileira queira imitar a igreja americana, porque a primeira notícia de lá é que o divórcio dentro das comunidades religiosas cristãs evangélicas é maior do que na sociedade. Então é pior do que você falou. Não é que na sociedade está ruim e na igreja está bom. Na igreja americana, por exemplo, chega a estar pior. Só um exemplo, você já ouve com muito mais facilidade essa questão de divórcio na igreja evangélica hoje, né? Também não queremos tratar as pessoas divorciadas com preconceito, que é outro problema, não é isso. É enfatizar a aliança, pedir para as pessoas se esforçarem. A pessoa estou com dificuldade no casamento, insiste mais um pouco. Quanto? Uns 10 anos. Você casou para a vida toda. Tudo bem,
eu vou lembrar de casos, me dói muito o coração dizer isso, dói. Eu lembro de casos que eu vi pessoas separando, eu não sei como dizer, eu sei do seguinte, realmente não dava para ficar junto, não tinha jeito, eu não sei o que dizer. E olha, nós trabalhamos com casais, a gente sofre, já ficamos deprimidos com o casamento dos outros que deu errado, nem era nosso. A gente tem tudo isso aí. Agora, então não acho que tem que ter preconceito de divorciado. Hoje mesmo, uma das pessoas que comprou o livro está no segundo casamento. Eu vi ele separar e ele comprou. Eu falei, mas você tem que ler. Você tem que ler, você tem que investir nessa sua segunda união. Senão vai dar tudo errado de novo. Já pensou dar tudo errado de novo? Então você tem que se cuidar. Então nós sabemos disso. A Miriam também no livro comenta, há pessoas no segundo casamento que são felizes. Ninguém está dizendo que nós apoiamos o divórcio e a separação, mas seria também intelectualmente desonesto dizer que tem gente que está no segundo casamento e por isso obrigatoriamente é infeliz. Talvez alguns de vocês vão lembrar de gente que está no segundo casamento e está feliz. Então muito cuidado, só para a gente não ser, em nome da pureza da família, né? Estou falando isso porque é uma palavra que eu digo a todas as comunidades, a gente não ser pessoas preconceituosas, que é um perigo. Eu acho que as comunidades cristãs, elas têm muito discurso, pouca prática, por isso nós escrevemos o livro, tá? Os casais não têm que preocupar muito, hoje também está muito assim. Vamos falar da família, aí você vê a bandeira da família desfraldada por gente que não vale nada, são pessoas horrendas, pessoas devassas. Pode ser pastor, pode ser o que for, está na mídia e você sabe que o infeliz está indo. Segundo ou terceiro casamento, é safado, depravado. Não vai falar? Vai falar. Essas pessoas não podem opinar sobre o assunto, porque elas opinam para ganhar voto, porque a coisa mais fácil hoje é falar isso para ganhar. O povo está errado. O povo de Deus tem que pensar numa coisa só: um dia responderemos a Deus. É esse que é o caso, a Deus. Então a gente tem que, quando passa pelas situações, insistir para os casais: olha, investe no seu casamento, apoiar os casais jovens e evitar discursos moralistas, porque o discurso moralista ele é pomposo, mas ele não ajuda em nada. Chega um lugar, a família é importante, porque isso aí não ajuda. A gente fazia isso também, né? A gente fazia isso, falando, uma família é importante, a mulher está chorando, o marido era pastor, não esqueça esse casal, cara, não podia falar mal dos outros, mas eu não aguento, filho, me ajuda. A gente ia conversando com o casal, a mulher chorando, deprimida, dizendo assim: eu não vou aguentar mais, para mim é o fim. Uma moça jovem, bonita, você via ela debaixo de um peso. Vocês mulheres entendem isso. Quando você olha, você pensa, ela está no limite. E o marido, não esqueça disso, assim com as mãos juntas, aquela cara de religioso, de pastor, assim, Deus é maravilhoso, irmãos. Aí, mano, eu não aguentei uma hora tentando aconselhar os dois, ele tratando ela como se fosse ela tá ruim, mas eu estou bem. Eu falei, você vai ficar com esse Deus maravilhoso seu aí, que está na sua fantasia, e vai perder sua mulher. Então a gente tem que acordar as pessoas dessa névoa religiosa, dessa maneira de se iludir. Isso é ilusão. Não vai. O pior, está desonrando o Evangelho e não está resolvendo em nada. Quando a gente pratica 1 grama, não é 1 grama, 1 grama de prática vale mais do que 1 tonelada de discurso. Fala, não vale nada isso aí. Tem que saber a prática. E a Bíblia enfatiza muito isso aí, a prática. Então o casal está junto. Nós estamos colaborando com os casais ficar juntos, não só no discurso. Eu lembro de uma prática que eu queria que a gente imitasse. Já que vai olhar a igreja americana, faz o que ela faz de bom. Os irmãos tinham lá uma noite em que fizeram na comunidade tipo um serviço de babá, os casais que não conseguiam pagar, para poder eles terem uma noite juntos. Achei lindo aquilo ali. Então alguns jovens ficavam com os bebês. Vocês gostaram, vocês dois, né? Olha lá, olha a cara desses dois aqui. Nós vamos cuidar das suas crianças, vocês podem sair e voltar depois de amanhã. A Maria. Então é um cuidado. O que a gente pode fazer de prático para apoiar os casais? É isso que falta ato, amor. A Bíblia diz isso: não amemos só de palavra. Então a gente tem que fazer para valer, entendeu? Então acho que a nossa
vocação, se eu puder dizer, não acho que eu estou à altura para responder, sobre a igreja brasileira. Eu sei do seguinte, que nossa comunidade, nós aqui, as pessoas que eu conheço, nós devemos não falar no macro, mas fazer no micro. Sabe o macro? Macro é lá para todo mundo ouvir. Vai falar para todo mundo ouvir? Para, o que a gente tem a ver com essas pessoas aí? A gente tem a ver aqui com o nosso pedaço, no micro. O que eu posso fazer aqui com o outro para poder fazer a diferença? Aí, porque é assim que o Evangelho tomou o mundo nos tempos primitivos, de pessoa a pessoa. É o que eu disse quando dei aula de história da igreja. O Evangelho cresceu pela capilaridade, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, tomou todo o Império Romano em menos de 100 anos. Alguns diziam, 12 homens dominaram, pregaram o Evangelho para o Império Romano inteiro. Não é verdade isso aí. Eles iam nos lugares, já tinha gente que tinha pregado, eles só consolidavam a igreja, que é o que diz em Atos. Mas eu estou falando de outro assunto. Alguma pergunta aí no fundo? Lá no encontro, eu lembro que você bateu nessa ideia na prática. Isso ficou muito bem marcado, muito forte. Estava terminando o livro, eu queria falar de prática. Então é isso, gente. Vamos lá? Vamos comprar livro, gente? Estou gravando, ai que vergonha. Ai que vergonha. Então nós vamos lá no fundo. O quê? Aqui, olha, nós vamos fazer o seguinte, eu deixei a maquininha lá, os livros lá. Eu tenho que aprender a fazer essas coisas um dia, estou aprendendo aqui. Aí nós vamos tirar essas flores, eu vou colocar uma mesa aqui que eu e a Miriam fazer os autógrafos, e o Isaac, que é contador, meu genro querido, já fica lá com a maquininha, que o Isaac é do número, tá? Aí você já pega o livro ali atrás com ele e traz aqui que a gente autografa, pode ser? Então tá bom. E ninguém vai embora que a gente vai preparar um lanchinho.